Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos expor o nosso vídeo documentário que acompanhou vocês nesse processo de conclusão de trabalho baseado nos capítulos do livro que lemos esse semestre, o livro História da Educação e da Pedagogia, de Maria Lúcia de Arruda Aranha. E com nós eu me refiro ao grupo 1, composto por mim, Emily Mendes, por Thaís Lima, por Carlos Salles e por Gabriel Falcão. Grupo esse que ficou responsável pela recapitulação da introdução e do capítulo 1 do livro. Vamos começar? Somos feitos de tempo. Somos seres históricos. Nossos pensamentos e ações mudam no tempo, e assim produzimos a nós mesmos e à cultura que pertencemos. O termo grego historie surgiu com Heródoto, o pai da história, que buscava preservar a memória de grandes eventos, através de relatos e elementos míticos. Ao longo do tempo, a história foi registrada e narrada pela visão de muitos povos e culturas. A educação passou por muitas sociedades, teorias e instituições, que a repassaram e moldaram a seu modo. Como educadores conscientes e críticos, é importantíssimo entender nossa atuação dentro da continuidade da história da educação. O capítulo 1, intitulado Comunidades Tribais, a Educação Difusa, aborda as características das comunidades tribais, suas tradições e a educação de caráter difuso, sem seguir a estrutura formal de instituições escolares como conhecemos. A história e os acontecimentos não eram registrados por escritos, mas através de relatos orais, músicas, danças e rituais. Em sua visão de mundo, a natureza é carregada de deuses, e o sobrenatural permeia todas as esferas da vida, com os mitos e ritos passados de geração em geração, sendo fundamentais para a compreensão do mundo. Essas tribos não possuem um sistema de ensino hierárquico, como o das sociedades modernas, mas sim uma organização baseada na harmonia, no respeito à tradição e na colaboração. É importante não julgarmos essas tribos como inferiores ou atrasadas, só porque têm uma maneira de viver e ensinar diferente da que somos habituados, pois a ausência de certos elementos da civilização, como escolas e escrita, não significa necessariamente uma falta de desenvolvimento ou de organização. Elas possuem uma cultura própria, válida e adaptada ao seu contexto. O Grupo 2 apresentou um projeto diferente e muito importante. Eles criaram um livro chamado Vozes da História, curiosidades que você nunca ouviu, que traz personagens de vários lugares do mundo, contando suas culturas, lutas e conquistas. A ideia é mostrar que a história não é feita só pela Europa, como muitas vezes aprendemos nos livros. Após isso, cada criança recebeu um post-it para registrar o que entendeu da história e como sua visão mudou após a atividade. O momento foi encerrado com uma roda de conversa e a apresentação de uma cartilha produzida pelo grupo, contendo indicações de filmes, livros e personalidades negras importantes. O projeto não se relaciona diretamente com o capítulo 4, que trata dos humanistas na Antiguidade Romana, mas com outros capítulos do livro, que abordam culturas não europeias de forma superficial ou a partir de uma visão eurocêntrica. Por isso, foi buscado dar voz aos povos que muitas vezes são silenciados nos livros didáticos. Os grupos 4 e 5 ficaram responsáveis por 2 capítulos. O capítulo 2, chamado de Antiguidade Oriental, a Educação Tradicionalista, e o capítulo 5, chamado de Idade Média, a Educação Mediada pela Fé. O projeto final deles consiste numa coletânea de respostas através de formulários e entrevistas a alunos de outras licenciaturas ou professores já formados, com o intuito de indagar qual conhecimento eles possuem quando se fala sobre a história geral da educação, além da preparação de uma cartilha com informações que obtivemos com a disciplina. Os 2 capítulos apresentam diversos olhares sobre a educação em tempos e locais diferentes, mostrando que a educação não se baseia em uma única linha reta e eurocentrada, mas sim em um processo heterogêneo. É isso que o grupo quis divulgar quando questionou qual o conhecimento que as pessoas tiveram em sua trajetória educacional, tanto no ensino básico quanto no superior. Os grupos 6 e 7 trabalharam o capítulo 7, século XVII, a pedagogia realista, o capítulo 8, século das luzes, o ideal liberal da educação, e o capítulo 9, século XIX, a educação nacional. Seu projeto foi uma apresentação em uma escola, onde houve a elaboração de um roteiro sobre como era a educação em diferentes épocas, abordando as principais mudanças e influências ao longo do tempo. A principal relação entre esse projeto e os capítulos abordados é justamente o objetivo central do livro: apresentar a educação em diferentes momentos históricos, destacando sua importância para a sociedade de cada época e a influência dessas culturas na educação contemporânea.
No final do capítulo 10, a autora cita a pedagoga Emília Ferreiro, que revolucionou a forma como as pessoas começaram a enxergar a alfabetização. Para ela, a criança não deveria só memorizar as letras e palavras, mas sim se apropriar do sistema de escrita. O projeto final do grupo 8 foi um paradidático infantil sobre uma personalidade negra para contribuir na alfabetização das crianças, para que as crianças aprendam de uma maneira diferente e mais adequada, e saibam a importância de aprender, desde os anos iniciais, sobre personalidades negras que revolucionaram a história do Brasil. O grupo 9 ficou responsável pelo capítulo 11, chamado de Brasil, a Educação Contemporânea, e o projeto final deles foi um jogo de tabuleiro intitulado de Raízes do Saber. Esse capítulo 11 ele fala sobre a educação no Brasil contemporâneo e aborda temas desde a proclamação da República em 1989 até os dias atuais, dividido em 3 áreas: contexto histórico, educação e pedagogia. O tabuleiro do jogo foi inspirado no contexto histórico no início do capítulo, virando assim as raízes de uma árvore central do jogo, que demonstra a ideia do crescimento da educação, onde as raízes ilustram a ligação entre esses pontos e cada casa passa por um momento da história da educação no Brasil. A dinâmica do jogo consiste em: todas as casas terão uma carta explicando o que aquele marco significa, e dentre alguns desses caminhos terão alguns comandos dando ordens, por exemplo, volte uma casa ou avance 2. Os marcos são positivismo, escalonovismo, reforma Francisco Campos, educação popular, ditadura, reforma tecnicista, LDB de 1996 e, por fim, Paulo Freire. Quem estiver jogando vai passar por cada fase e, com todos os desafios que o esperam no caminho, o propósito é que chegue ao fim, sendo o caminho de Paulo Freire, que é o fim do tabuleiro, mas não o fim dos empecilhos da educação. O objetivo final do grupo é mostrar de forma didática e dinâmica o contexto histórico mostrado no capítulo, fazendo com que todos os jogadores entendam plenamente e com diversão a história da educação no Brasil. E assim, concluímos o nosso vídeo documentário. Obrigada pela atenção e até a próxima!